João capítulos 13 a 17, sabendo Jesus que viera do Pai, estaria voltando para o Pai e que estaria ausente fisicamente conosco, nos deixa três elementos palpáveis, reais, para substituir a sua presença física. Ele dá três ensinamentos: o corpo de Cristo, a palavra e o Espírito Santo. No capítulo 13, ele ensina-nos a respeito do lava-pés, da nossa dependência do corpo de Cristo, do cuidado, da ministração, do ensinamento, do suprimento que nós recebemos no corpo de Cristo. Depois ele ensina sobre o outro Consolador: não vos deixarei órfãos, estarei presente na pessoa do Espírito Santo. O corpo de Cristo, o Espírito Santo. E o terceiro elemento, a palavra. Ele fala aqui em 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Depois ele ainda continua com esse ensinamento. 17. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Três elementos que sustentam o nosso caminhar com Deus: o relacionamento com o corpo de Cristo, o Espírito Santo e a palavra. Com relação à palavra, eu ainda quero lembrar para você o último relato de Jesus registrado no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, 13 em diante, os discípulos no caminho de Emaús. Uma das aparições de Jesus durante os 40 dias após a sua ressurreição. Observe que ensinamento importante. Quando Jesus encontra aqueles dois discípulos que vinham descendo de Jerusalém, no versículo 16 de Lucas 24, fala assim: e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Então, no versículo 25 a 27, Jesus repreende o fato deles serem tardios em crer nas profecias, nas palavras que foram registradas a seu respeito. E no 26 ele fala assim: porventura não convinha que o Cristo descesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus não está mais presente fisicamente. E ele fala: examinai as Escrituras, porque sabeis que nela tem a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Três elementos para você ter um encontro com Cristo: a percepção do ministério do corpo, o lava-pés, o cuidado, a ministração da palavra. Você vai encontrar Cristo no corpo dele, na igreja, o Espírito Santo e na palavra. Busque a vida, uma revelação do Senhor na sua palavra. Os três elementos que Jesus deixou para suprir a nossa necessidade. Ele velou os olhos daqueles dois discípulos do caminho de Emaús para que eles não estivessem baseados numa experiência tão mística, mas na palavra.